Fala assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br, e nesse vídeo eu vou contar a história de um crime interplanetário. Vou contar que um argentino matou um extraterrestre. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, para a NASA, a vida alienígena vai ser descoberta mais ou menos daqui 20 anos, conforme notícia que eu já falei aqui no canal. Outras pessoas afirmam ter fotos, registros fotográficos, registros em vídeos e mais. Outras afirmam até ter sido abduzidas e ter tido filhos de extraterrestres. Mas casos de pessoas que mataram extraterrestres existem muitos poucos documentados. Por isso que chama a atenção o caso do Sr. Alberto Tavernise, um ferreiro de 60 anos, morador da cidade de Luan Toro, lá na Argentina. Vamos saber esse caso. Os jornais argentinos começaram a publicar mais ou menos um mês essa história, apesar dela ter acontecido há mais de um ano. O Sr. Alberto, ele mora na cidade de Luan Toro, lá na Argentina, e ele tem uma cabana de caça, uma área uns 20 quilômetros dali. E ele dizia que nessa cabana de caça ele acabou atirando e matando um extraterrestre. Ele está convicto de suas palavras e inclusive registrou um boletim de ocorrência no dia 27 de janeiro desse ano, na primeira delegacia seccional de Santa Rosa, lá na Argentina. Ele diz que ele vai nessa cabana caçar há muito tempo e que ele começou a perceber que seres baixos começaram a se aproximar dele e passavam por baixo dessa cabana. A descrição que ele dá desses seres é que eles têm entre 1,15 m e 1,5 m de altura, não falam, mas emitem um cheiro, andam meio que robotizados e usam um traje meio acidentado. As pegadas que eles deixam no chão são de 3 dedos na frente, um pé alongado e no final algo como um esporão que afunda na terra. Em meio a esse contato, ele começou a se sentir pressionado. Falou, nossa, já pensou se uma hora acontece alguma coisa comigo? E foi o que aconteceu no dia 9 de agosto de 2014. Ele disse que os seres se aproximaram e que um sempre vinha na frente dos outros, que ele chama de explorador. Ele, por algum motivo, se sentiu ameaçado e resolveu levantar e meter bala nesse povo, nesses extraterrestres. Só que aí ele foi paralisado e desmaiou. No dia seguinte, quando ele acordou, não existia mais extraterrestre. Em 1º de outubro de 2014, voltou para a sua cabana, dessa vez armado com bastões de luz, bombas de fumaça, muita munição e armas. Ele ficou lá de tocaia e esperando. Ele posicionou um bastão de luz, essas luzes químicas, tipo essas de baile que você enrola aqui no braço para brilhar, mais ou menos 45, 50 metros da cabana onde ele estava. Então ele ia saber, a hora que passasse o extraterrestre por ali, se aproximasse, ia cortar a luz. Ele ficou de prontidão e não deu outra. O explorador veio e passou. Ele então pegou sua arma e puf, atirou no bicho. Ele desceu e foi ver então o que aconteceu. Encontrou o corpo desse explorador de barriga para cima, mas não havia sangue. Então, com o canto dos olhos, ele olhou a aproximação dos outros 3 extraterrestres, que partiram correndo para cima dele de uma forma que ele descreveu como se fosse pato correndo. Ele então, com medo, jogou as 2 bombas de fumaça no chão e correu até uma vicinal que ficava a 500 metros do local, se safando aí de ser pego pelos extraterrestres. Olha que ato insano de loucura que esse cara cometeu. No outro dia ele voltou ao local e viu 2 grandes marcas próximas da cabana. Uma media 80 vezes 150 metros. E essas marcas ele acreditam que eram onde as naves espaciais pousaram para resgatar o corpo do extraterrestre morto e dos 3 outros extraterrestres que levaram esse corpo para lá. Ele tirou diversas fotos e nessas fotos você pode ver algo como uma fuligem negra em cima do local, que ele acredita ser algo, resíduos da combustão da nave. E também esse resíduo entrou em contato com a água e alterou a textura, formando tipo uma gelatina esverdeada por baixo dela. Ele sabidamente pegou uma amostra desse tecido e levou para análise. Só que o laboratório não deu maiores detalhes, dizendo que não conseguia analisar aquela amostra. A história fica ainda mais cabulosa quando ele diz que em novembro do ano passado ele resolveu voltar na cabana. Era no dia 6 mais ou menos, e no dia 7 ele diz que acordou e viu um clarão em cima dele. Então ele viu que estava deitado tipo em uma mesa, totalmente paralisado, só mexia os olhos. E ele conseguiu ver esses seres que eram iguais ao que ele matou e estavam tipo fazendo uma cirurgia em seu corpo. Para ele passou alguns segundos aqui no planeta Terra, mas a nave foi mais de 2 horas. Ele não sabe muito bem onde foi deixado, só lembra de ver um cervo
cerca de 90 metros do corpo dele, que ele até confundiu com uma zebra, porque ele disse que lá na nave espacial era tudo listrado de branco e preto assim, e que essa abdução deixou sequelas. Ele ficou 15 dias dormindo com olhos abertos, porque doía muito a sua vista, e ficou 1 mês e meio com uma dor de cabeça e dor nos olhos terríveis. A história é realmente impressionante. Ele já deu diversas entrevistas em rádios lá na Argentina, saíram publicações em diversos jornais. As publicações variavam de acordo de uma com a outra, como uma que disse que ele falou que tinha o corpo do extraterrestre guardado num freezer, mas aí ele revelou que ele fez isso só como uma forma de se proteger de um ufólogo que achou que ele estava inventando tudo, e ele começou a perceber que ele estava, na verdade, a ser perseguido. E não deu outra, chegou um militar lá, um policial, querendo saber sobre esse corpo. Aí ele falou que não tinha corpo nenhum, tal. Então por isso que ele inventou essa história que tinha o corpo. Foi para se proteger, ele diz. E ele vai lançar um livro relatando toda essa história aí maluca que ele descreveu. Só para finalizar, essa região aí de Lomporto, na Argentina, ocorreram outros casos de abdução na Argentina, e também foi registrado lá, 15 anos atrás, as primeiras aparições dos chupacabras. Sombrados, então, deixe você a sua opinião aí. O que você acha desse assunto? O cara matou realmente o extraterrestre, o Alberto Tavernise, ou ele está inventando tudo isso daí, ele só quer fama? Deixa aí, eu não vou pôr minha mão no fogo, não. Tem as provas fotográficas, tem o solo. Vamos ver o livro, né, que ele vai contar as coisas em maiores detalhes, para saber mais sobre esse caso. Eu tenho certeza que uma hora vamos ouvir falar dele novamente e podemos fazer um outro vídeo aqui para vocês. Gostou também? Deixa uma curtida aí, divulga para os amigos. E é isso aí, assombrados. Até mais! .com.br, você não se inscreveu? Assombrado, os relatos da notícia do